Olá! Continuando nosso curso, vamos aprender como dimensionar a CIPA e conhecer as regras do processo eleitoral que define os seus membros. Para se chegar ao número de integrantes da CIPA, o primeiro passo é coletar duas informações: o número de funcionários do estabelecimento e o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas da empresa, disponível no cartão CNPJ, fornecido pelo site da Receita Federal. Pode-se também consultar o contador da empresa. Vamos pesquisar no site da Receita Federal. No Google, eu digito cartão CNPJ. Aqui eu coloco o CNPJ da empresa. E pronto! Aqui está o CNAE da atividade econômica principal. Analisando o quadro 3 da NR5, onde encontramos a lista de CNAEs organizada de forma crescente e o respectivo agrupamento de setor econômico para dimensionamento da CIPA. Supondo um estabelecimento com 200 funcionários, já temos as duas informações necessárias: o número de funcionários e o grupo de risco que a empresa pertence, identificado através do CNAE no quadro 3 da NR5. Ao cruzar estas duas informações no quadro 1 da NR5, temos como resultado 2 e 2. E o que isso significa? Significa que teremos 2 membros efetivos indicados pelo empregador e 2 membros efetivos eleitos pelos trabalhadores, assim como 2 membros suplentes indicados pelo empregador e 2 membros suplentes eleitos pelos trabalhadores, sendo que um dos indicados pela empresa será indicado como presidente e os 4 membros eleitos, efetivos e suplentes, decidirão, entre os 2 efetivos, qual será o vice-presidente. Os 8 membros decidirão o secretário. Para secretários que não sejam membros da CIPA, é necessário o ok do empregador. Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, a empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos da norma regulamentadora 5. O designado deve receber o mesmo curso que os membros da CIPA recebem, com carga horária mínima de 20 horas e requisitos mínimos de conteúdo de acordo com a NR5. Assim como o treinamento da CIPA, o treinamento do designado deve ser anual. Recomenda-se realizar um rodízio entre os funcionários que serão designados. Desta forma, com o tempo, todos os trabalhadores do estabelecimento terão os conhecimentos necessários para se evitar acidentes e doenças do trabalho. O responsável por convocar as eleições para a escolha dos representantes dos empregados da CIPA é o empregador. A eleição deve ser convocada no prazo limite de 60 dias antes do término do mandato em curso. A convocação tem como objetivo anunciar o início do processo eleitoral e informar os trabalhadores sobre a eleição da CIPA. O presidente e o vice-presidente da CIPA atual constituirão, dentre seus membros, com no mínimo 55 dias do início do pleito, a comissão eleitoral. Esta comissão será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. Nos estabelecimentos que não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela empresa. A publicação e divulgação do edital das eleições, em local de fácil acesso e visualização, deve ser no mínimo 45 dias antes do término do mandato atual. Após esta publicação, é possível iniciar as inscrições dos candidatos. Recomenda-se que a publicação do edital seja feita com no mínimo 50 dias antes do fim do mandato atual. Pois o período mínimo para a candidatura é de 15 dias. E as eleições devem ocorrer no máximo 30 dias antes do final do mandato atual.
Desta forma, caso o edital seja publicado 45 dias antes do término do mandato atual, seria possível a realização de inscrições um dia antes da votação, dificultando a divulgação dos candidatos e organização do processo. As inscrições e as eleições são individuais, não sendo formada chapa para concorrer. É garantido a liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setor ou local de trabalho. Deve ser fornecido um comprovante no ato da inscrição. A estabilidade de emprego é garantida a todos os empregados inscritos até a eleição, a não ser por justa causa. Como vimos, as eleições devem acontecer no mínimo 30 dias antes do término do mandato atual e devem ocorrer em dia normal de trabalho, respeitando os horários dos turnos. A qualificação como membro titular ou suplente segue a ordem decrescente de votos. Os mais votados serão os titulares, depois os suplentes e, por fim, os não eleitos. A apuração dos votos deverá ser em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representantes do empregador, empregados e da comissão eleitoral. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, a comissão eleitoral deverá organizar nova votação em até 10 dias com os mesmos candidatos. Após as eleições, a CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzidos até o final do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de empregados do estabelecimento, exceto no caso de encerramento das atividades. Como sabemos, a CIPA é por estabelecimento, assim não faz sentido a existência de CIPA para um estabelecimento que não existe mais. Por outro lado, caso o número de trabalhadores na data da votação seja de 100 e 30 dias após a votação, no dia da posse, o estabelecimento esteja com 250 trabalhadores, o novo dimensionamento só será válido para as próximas eleições, sendo mantido o atual quadro de membros. Se ficou alguma dúvida, assista novamente esta aula ou aproveite nosso material de revisão. Se está tudo ok com a matéria deste módulo, vamos para os exercícios de fixação disponível em nossa plataforma de ensino.